Meus amigos fãs de futebol europeu, que jogo hoje, que time impressionante é o Manchester City. Vamos falar disso aqui hoje porque o Haaland jogou muito, o De Bruyne, meu Deus do céu, tem muita coisa pra gente comentar aqui. É o seguinte, antes de eu começar a falar do jogo em si, deixa eu tentar explicar pra você o quão grandioso era essa partida pra você que talvez tava meio por fora aí, tá ligado? Hoje a gente tinha o líder e o vice-líder jogando, Arsenal e City. O Arsenal ainda é líder, apesar da derrota, só que tipo assim, o Arsenal, pra quem não sabe, é um time que não ganha a Premier League desde 2004, faz muito tempo. Só que esse ano, o time do nada começou a jogar muito, assumiu a liderança do campeonato, se eu não me engano, na 18ª rodada e ficou até agora. E ainda está, tá ligado? A gente já tá na 32ª rodada, ou seja, tem rodadas e rodadas, tem muito tempo, tem muitos meses que o time está na liderança. Parecia que não dava mais para o time desse cara aqui, não dava para Guardiola, parece que finalmente alguém pararia o time de azul. Mas, ao que parece, as coisas não vão funcionar. Por quê? O Arsenal tinha uma liderança, chegou a abrir 8 pontos em determinado momento, 8 pontos de vantagem, só que agora, nas últimas, o time começa a dar uma pipocada, nos últimos 2 ou 3 jogos foi empate, hoje uma derrota. Uma derrota pra quem? Pro time do Haaland. Vamos falar desse jogo. Hoje veio assim pra campo o time de vermelho, o Arsenal sem muitas mudanças. O que mais chama atenção aqui é a volta do Xhaka, que é esse maluco aqui pro time titular. E de resto, vários brasileiros, a gente já sabe como é que é. Tem aqui Gabriel Jesus, tem Gabriel Martinelli, que junto ao Vinícius Júnior, provavelmente são os 2 melhores brasileiros atuando na Europa hoje. Mas hoje não foi o dia dele, nem do Gabriel Jesus, nem do Gabriel Martinelli, nem do Gabriel Magalhães. Haja Gabriel, né? Sim, agora falando em Manchester City, um time que só tem o Walker de novidade e de resto o que você precisa saber é que Haaland estava no time titular e De Bruyne também. E vamos falar agora assim de jogo porque já começou com polêmica. Qual polêmica? Isso aqui, esse lance que parecia ser um pênalti, sim, isso é dentro da área, até porque você tá vendo o Ramsdale que é goleiro aqui, né? E o De Bruyne foi derrubado. Parecia que era pênalti já no comecinho. O juiz não deu. O juiz, ao invés de marcar pênalti pro City, marcou falta de ataque do De Bruyne em cima do Thomas Partey. E aqui eu só queria pontuar isso aqui, primeiro, para mostrar como que o jogo já começou a milhão, até porque era um jogo muito importante. E segundo, para falar que o juiz era esse cara aqui. Esse aqui é o Michael Oliver, você com certeza conhece ele. Talvez você esteja olhando assim falando, caramba, Josão, eu já lembro de ter visto ele em algum lugar, eu só não lembro qual era o jogo. Eu vou te ajudar a lembrar. Digamos que tinha 7 jogadores no ataque, faltando 4 minutos. Esse era o juiz. Lembrou de qualquer... então, né? Vamos continuar porque já na sequência, se eu não me engano, aos 7 minutos do primeiro tempo, Kevin De Bruyne abre o placar num golaço, numa jogada que tem muita coisa a ser comentada. Porque olha só, aqui é o começo da jogada. Repara onde estava com a bola o jogador, o zagueiro do City. Isso, ele estava com a bola tão lá atrás, por quê? Porque o Arsenal estava saindo para cima para pressionar. E você sabe que normalmente quem pressiona os outros times é o City, mas não, dessa vez ele estava sendo pressionado. E aí, o jogador faz o quê? Parece que é um bicão pra frente, cadê? Ele chuta pra frente, a bola vai lá na lua, e olha aqui, o Haaland domina ela. Eu vou pausar porque tem coisa a comentar. Primeiro, o chutão, a categoria do Haaland pra dominar como se fosse muito fácil, e o Haaland no meio de campo, que não é o habitat natural dele, a gente sabe que ele é um jogador de área, que fica lá dentro. Ele que é no meio de campo, vê o De Bruyne passando, ele que já matou, vai lá e faz o quê? Domina, dá um passe na frente, e o De Bruyne parte em disparada. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque senão, né, direitos autorais, tá ligado? Mas enfim, De Bruyne de fora da área, olha o chutão. Um gol impressionante. Tá aqui o momento, primeiro, o momento do domínio do Haaland, só que a bola tava vindo no alto, o Haaland estava segurado pelo jogador que chama holding, tem uma piadinha em inglês aí, holding significa segurar, ou segurando. Mas o Haaland aqui, apesar da bola no alto dele estar sendo pressionado, ele domina como se fosse um baita meio campo de classe, tá ligado? Pra quem até hoje acha que ele é um jogador que só faz gol de qualquer jeito, tá aqui mostrando a sua classe. E agora comentando sobre o Kevin De Bruyne, que jogador, que meio campista. A gente tem aí ao longo da história do futebol jogadores que jogaram no meio de campo que marcaram época. A gente tem um Xavi, um Iniesta. Atualmente, por incrível que pareça, ainda temos Modric em alto nível, apesar da idade. E se continuar nesse nível, não é absurdo pensar que o De Bruyne daqui a um tempo vai estar nesse patamar, se é que já não está hoje. Eu acho que normalmente quando o jogador aposenta e a gente passa a olhar ele do passado, tá ligado? Naquela época que era bom. Normalmente só porque o cara é do passado a gente acha que não, mas não dá pra comparar. De Bruyne é bom, mas não chega ao nível do fulano, do ciclano. Mas gente, para pra assistir jogo do De Bruyne e você vai ver que, caramba, tá ligado? Que jogador impressionante. Hoje aqui
ele faz um gol num passe do Haaland. Normalmente o contrário acontece, dessa vez foi desse jeito. E aí, na sequência, a gente tem o quê? O Haaland começa uma sequência de grandes chances. Aqui, primeiro, o Kevin De Bruyne, de novo com o Haaland. Você viu aqui, você conseguiu reparar? Aqui o Haaland jogando a bola na frente pro De Bruyne sai disparado e tal, começa meio que se embolar, chutou, foi cortado. De novo, o Haaland se vindo de meio campo. Gente, é assim, o cara a cada dia mais vai mostrando versatilidade. O Haaland está se mostrando não ser só um jogador brucutu de dentro da área. Agora sim, ele finalizando, ele pega aqui, bem de fora da área, fica olhando, mete um driblezinho, chutou, e o goleiro Ramsdale, que é o goleiro do Arsenal, que é o melhor goleiro do campeonato na opinião de quase todo mundo. Ramsdale faz uma temporada maravilhosa, apesar de não ser um goleiro tão conhecido, tá ligado? Pelo menos não era antes dessa temporada. Aqui ele barra o Haaland. E isso foi uma grande coisa que aconteceu durante o jogo. O que exatamente? O Ramsdale parando o Haaland. Diversas vezes, inclusive nessa, que a gente acabou de ver aqui agora, o Haaland conseguia limpar, ou então conseguia uma boa posição para chutar, e ele parava no excelente goleiro Ramsdale. Na próxima tentativa, não foi o Ramsdale que parou ele, porque assim, Haaland recebe a bola de fora da área, mas muito fora, né? Ele vai carregando, não é muita dele, e dessa vez não foi o Ramsdale, ele chutou pra fora, tá ele aqui se lamentando, e depois, mais uma vez, de novo agora o Ramsdale, olha só, passe pra dentro da área, chutou o Haaland, parou no Ramsdale. Novamente, como eu falei, o Ramsdale conseguiu no primeiro tempo parar esse cara aqui. Só que no segundo, o homem tentou, até que uma hora fez. Mas, só pontuar uma coisa aqui. Talvez muita gente pode ver o Haaland meio que perdendo uma chance atrás da outra e pode pensar que, nossa, ele teve boas oportunidades, mas não fez, tá vendo aí? Não é tão bom atacante. E assim, já premeditando que alguém vá comentar isso ou vá pensar isso, já preparando uma resposta aqui, eu prefiro olhar no lado de que boa parte dessas chances ele tem o mérito de, primeiro, algumas ele criou a jogada, outras ele recebeu porque estava muito bem posicionado, e é impressionante. Agora, há de se dar, sim, o mérito do Ramsdale, grandes defesas. Só que aí é aquilo, quando você joga um jogador que é tão bom, se você deixar ele tentando, uma hora o gol vai acontecer. E aconteceu. Foi do Haaland? Logo na sequência, não. Logo na sequência aconteceu isso aqui, gol do City. E aí, bola vai para a área. Olha só aqui. Kevin De Bruyne na cobrança de falta. O Bernardo Silva passa e olha, na medida, o zagueiro barra volante Stones sobe e faz o gol. Primeiro, pontuar aqui, esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais longo do que o normal, mas é legal pra gente conversar aqui porque foi um jogo importante e tem muita coisa a ser comentada. Primeiro, o zagueiro Stones, que cresceu muito de rendimento ultimamente, provavelmente culpa do Guardiola. Ele é um cara que em muitos jogos, apesar de ser zagueiro, está sendo escalado para meio de campo, para volante. Hoje estava de zagueiro, fazendo gols, uma baita de uma cabeçada na bola, tá ligado? Um bagulho impressionante. Houve até nenhum momento de achar que esse gol estava impedido, mas não estava. Dito isso, assim, existe o mérito dele que cabeceou, mas também a gente precisa falar de novo de Kevin De Bruyne. Olha só, nesse momento aqui, ele já era o jogador com mais assistências de todas as top 5 ligas do mundo. Aí a gente vai olhar, né, a Liga da Espanha, La Liga, França, a própria Inglaterra e tal. Enfim, juntando todas essas, o jogador que mais tem assistências, 24 assistências, é o De Bruyne. Em segundo tá o Messi com 19. Primeiro, você vê aqui a diferença de um número pro outro, e vale lembrar o seguinte, não tô querendo falar mal do Messi, até porque, né, é absurdo qualquer um que faça isso, mas assim, o De Bruyne consegue ter muito mais assistências com ele, sendo que o De Bruyne tá na Inglaterra. Um futebol de muito mais alto nível do que a França. Tá ligado? Vamos falar a verdade aqui. Tem muito time da França que passaria muito aperto no Campeonato Brasileiro. E mesmo estando em mais alto nível de disputa, o belga tem mais assistências do que o argentino. Impressionante. Não tô falando que ele é melhor que o Messi, tá? Mas enfim, nesse aspecto em específico, impressionante o que esse loiro aqui faz. É assim, um bagulho admirável. Dando sequência, a gente vai pro intervalo. 2-0. Lembrando, esse era um jogo que importava muito também para o Arsenal, não só para o City, mas também para o Arsenal, para tentar manter sua liderança do campeonato, que durante muito tempo ele teve ali bem disparado na frente, e mais ultimamente ele foi perdendo essa liderança. E vai pro intervalo assim, tomando 2-0, vai pro intervalo sem conseguir pressionar o time do City, tomando um vareio, tá ligado? Tomando um passeio sem ver a cor da bola. E aí ele volta do intervalo como?
mais um gol do De Bruyne e você vai ver um detalhe, mais uma assistência do Haaland. Hoje se inverteu bastante os papéis, o Haaland sim fez gol bem no finalzinho do jogo, mas ele deu mais assistência do que fez gol. Não é todo dia que você vê isso acontecendo. Vamos ver aqui o gol, porque é o seguinte, vem o Haaland com a bola, ele vê o De Bruyne passando, só dá o passe, o De Bruyne domina, ajeita e chuta de primeira. Gente, vamos parar aqui, ó. Aqui a gente tem Haaland e De Bruyne. Assim, o City hoje destruiu um dos melhores times da Europa nessa temporada, que é o Arsenal. O Arsenal, apesar de não estar na Champions League, né, por causa da última temporada, então, enfim, o Arsenal vinha dominando a Premier League, que é com certeza o campeonato de mais alto nível em questão de ligas, né? O City simplesmente não tomou conhecimento disso. O City vai enfrentar o Real Madrid estando numa fase muito melhor do que o Real Madrid. Quer dizer que com certeza ele vai passar do Real, vai chegar na final? Não quer dizer, porque o Real Madrid em dia de Champions League ele é um capeta, né? Então não dá pra ter certeza. Mas, sim, a fase do Manchester City é muito melhor do que o Real Madrid. Pra quem não sabe, o Real Madrid ontem perdeu de 4-2 pro Girona, tá ligado? Claro que não era um time 100% titular, mas enfim, o Real Madrid oscila, o que é normal. E o City não. O City não é normal. O City atropela todo mundo. Inclusive, o líder da Premier League, ele passa por cima como se não fosse nada. Que absurdo, tá ligado? Então, assim, eu tô curioso demais e eu peço que vocês comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer nessa próxima fase de Champions League. O City vai finalmente conseguir passar por cima desse dragão, desse colosso, desse gigante que é o Real Madrid? Ou, de novo, vai pesar a camisa? Sua opinião, comenta aqui. Vamos dar sequência, porque o jogo não acaba aqui ainda. Só queria pontuar como que a fase de um time e de outro é diferente. O City tá muito melhor. Mas, na sequência, o Arsenal diminui. Já nesse momento 3-1, já era um jogo ganho do City, mas o Arsenal conseguiu diminuir. E nem pra ficar com esse gostinho de, pô, pelo menos o último gol foi nosso. Nem isso o time do Arsenal conseguiu. Sabe por quê? Porque depois tá aqui Erling Haaland, já bem no finalzinho do jogo. Aqui o Phil Foden recebe uma bola, o Haaland chuta e finalmente consegue marcar o gol dele. Ele não passa em branco. E é até engraçado que na hora ele já tava assim, o Haaland com o cabelo solto. Ele costuma sempre soltar os cabelos, pra quem não tá acostumado, quando termina o jogo, tá ligado? E esse aqui tava tão no finalzinho, que mesmo com a bola rolando, tava tão no finalzinho que ele soltou, tipo, não vai acontecer mais nada, soltou. Ele chegou a fazer o gol dele, já com os cabelos soltos, enfim. O City termina assim o seu atropelo. E aqui eu queria só, antes de terminar o vídeo, comentar sobre Pep Guardiola. O cara que já ganhou, assim, inúmeros campeonatos ingleses, vai chegar agora mais uma vez forte para uma semifinal de Champions League. E vou te falar que esse é com certeza o melhor Manchester City da história. Para quem não lembra, na temporada passada deu o mesmo confronto que vai ter agora, Real Madrid e City. E naquela oportunidade o Real Madrid ganhou. E aí você pode pensar que o mesmo vai acontecer de novo? Pode ser que sim. Mas dessa vez tem uma diferença. E a diferença é esse cara aqui, que na mão dele é um absurdo. É totalmente impressionante o que faz e o que fez já nessa temporada o City. Esse jogo termina assim. Esse vídeo aqui termina assim. Manchester City ainda 2 pontos atrás do Arsenal na tabela, porém com 2 jogos a menos. Então se ele ganhar, ele já passa aí na frente de forma absurda. Para quem gosta de futebol, hoje foi um dia importante. Se você gosta, muito obrigado por ter visto o jogo, muito obrigado principalmente por ter visto esse vídeo aqui. Se você não conseguiu ver o jogo, mas está aqui vendo o vídeo, agradeço também a sua companhia. É nóis, ficamos aqui. Meu Deus do céu, o Haaland e o Guardiola e o De Bruyne é tudo muito bom.